Eu estou aqui para relatar para vocês algo muito interessante que nós presenciamos ontem à noite, uma experiência incrível, durante um atendimento de um estrangeiro, um americano, que veio buscar compreender qual é que é realmente o seu propósito de vida e como ele poderia se fortalecer energeticamente, etc. e tal. Então, verificando toda a sua configuração, né, no seu desenho, a sua cruz da encarnação, pedindo que ele também abrisse, após a abertura de sua frequência, do seu atendimento, o Evangelho ao acaso e lesse um parágrafo que batesse o olho por primeiro. É incrível como há essa sincronia interdimensional, né? Eu falo da nossa dimensão com a dimensão espiritual e outras dimensões também. Então tudo ali batia à risca, ou seja, a cruz de encarnação, a sua configuração, a leitura do Evangelho, que nos dá essa pista realmente, né? Uma possível causa e uma possível solução. Aí, aberta a frequência, né? Surge um guia espiritual indígena, mas um guia espiritual indígena de uma tribo americana, na qual, fazendo esse diálogo com ele, percebemos que, no fundo, apesar dele ser um guia espiritual, ele não tinha muita crença realmente nesses ensinamentos. Ele não acreditava nem em vida após a morte, ou seja, a continuidade da vida após a morte. É incrível, imagina um líder espiritual indígena você falar isso, né? Não acredita nisso. Mas no fim das contas, quantos de nós, né, sendo espíritas ou de qualquer outra religião, também não temos essas indagações, essa incerteza, né? Que a fé, no fim das contas, demanda. Mas nesse diálogo ele relatou para nós que a tribo dele teve um confronto com os homens brancos durante a colonização do país americano, né, dos Estados Unidos. E ele então questionado, né, sobre se ele acreditava na vida após a morte, ele dizendo que não. Aí eu questionei sobre o que ele pensava sobre essa questão, essa guerra toda que tinha, essa invasão, o quanto o povo foi prejudicado, né? O povo nativo americano foi prejudicado pelo homem branco. E se ele fosse um homem branco, o que ele faria? Ele simplesmente disse: olha, se eu fosse um homem branco, eu não poderia matar índio? Eu fiquei surpreso na hora, eu fiquei muito surpreso com isso, porque na verdade eu pensei que ele dizia assim: não, se eu fosse um homem branco eu não faria o mesmo que o homem branco. Mas ele disse: não, se eu for um homem branco, bem provável que eu vou fazer a mesma coisa que o homem branco, porque é totalmente outro contexto. E a gente entendeu isso, pô, claro, óbvio, é outro contexto, ou seja, é outra cultura, é outro pensamento, é outro entendimento sobre a vida, não? E ele disse: eu tenho inclusive medo de me tornar um homem branco, porque no fim das contas eu poderei fazer o mesmo. Poderei fazer o mesmo com o meu povo, poderei fazer o mesmo com outros povos. E aí então, questionando, conversando, enfim, tudo mais, chegando ao final dessa jornada dele, né, na qual ele relatou como ele terminou aquela vida, eu questionei para ele, verificando todo esse processo da tua vida, da tua tribo e tudo mais, qual o teu desejo? O que você imprime para o universo? Como você gostaria que fosse? Ele disse: eu gostaria de ter a experiência como homem branco. Eu disse: mas como? Você disse que teria medo? Tinha medo de ter a experiência como homem branco por acabar repetindo as mesmas atitudes. Então ele me disse: sim, mas se eu não tentar ser um homem branco, se eu não tentar, né, como um homem branco, eu jamais terei uma voz, ou seja, eu jamais terei acesso ao homem branco de ouvir o que eu tenho para dizer. Porque como um indígena, simplesmente ele era um inimigo, né, o homem branco não ia ouvir ele de forma alguma. Mas como homem branco ele ele tinha a possibilidade de poder chegar e talvez inconscientemente aflorar alguma coisa, alguma voz na mente dele, ou no coração dele, dizer assim: olha, gente, quem sabe
Nós não devíamos fazer isso ao povo nativo. Ou seja, era a oportunidade que ele tinha de tentar fazer a diferença, né? Que como indígena ele não teria. Então, mas ao mesmo tempo, esse antagonismo de um medo de estar na pele de um homem branco, correndo o risco de cometer as mesmas atitudes, mas ao mesmo tempo também, se eu não me tornar um homem branco, como eu serei ouvido, né? Então isso me arremeteu àquela lição de Jesus: não julgueis para não seres julgados, né? É o aprendizado que tem. E é incrível que a cruz de encarnação desse americano é a cruz da Sleeping Phoenix, que é a cruz da Fênix Dormente, ou seja, que realmente fala, é incrível demais isso, fala sobre o cuidado da sua tribo. Eu não estou falando tribo de indígena, eu estou falando da sua família, do seu grupo de trabalho, dos seus colegas de escola, ou seja, a tribo, a sua tribo, aqueles que você zela, por quem você vai zelar. E esse é o principal objetivo dessa cruz, ou seja, é o propósito dele. Então, olha como está tudo muito interligado. E é isso que a gente faz lá no nosso trabalho, é verificar como você foi configurado pelo universo para experienciar e se expressar nessa vida, né? E reconhecer com a sua verdadeira autoridade interna o que é correto para você ou não, mas também saber por que você foi configurado desse jeito, para esse propósito pela qual você veio aqui. Então, no final do atendimento, eu perguntei para esse americano: você tá tranquilo com essa informação? Você tá claro para você? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Ele disse: não. Está tudo muito claro, muito claro. Inclusive, eu cheguei a viver nessa região onde é que existia essa tribo indígena, lá nos Estados Unidos. E o que eu posso te dizer é que eu estou muito feliz por saber de tudo isso. Está tão claro para mim que eu não tenho nenhuma pergunta que venha à minha mente para pedir algum tipo de outro esclarecimento. Eu só posso dizer que eu estou muito feliz por tudo isso que eu fiquei sabendo essa noite. Então, é isso, minha gente. A gente sempre aprende uma lição a cada atendimento, a cada experiência que a gente observa da vida dos outros. E, claro, com a nossa vida também. Mas isso foi muito incrível para mim, foi uma grande lição sobre essa questão de não julgueis para não seres julgados. E que ensinamento nós tivemos ontem à noite. Então, um abraço a todos. Estamos aí para quem quiser ou que sente que gostaria de compreender melhor o seu propósito de vida através da TVR, Terapia Vibracional Reversa. Um abraço para todos.